O Ministério Apostólico De Volta à Palavra apresenta De Volta à Palavra, com o Bispo Alexandre Rodrigues. Uma voz profética, preparando o caminho para a segunda vinda de Cristo. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Bom dia! Toda honra e toda glória sejam dadas ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ao Senhor da Igreja e a todos vocês que estão em casa, graça e paz vos sejam multiplicadas. Este é o programa De Volta à Palavra, um programa do Ministério Apostólico De Volta à Palavra, um ministério que está empenhado na pregação da Palavra de Deus, sobretudo no ensinamento da Escritura, no que diz respeito à revelação de Jesus Cristo no Novo Testamento. É por isso que nós sempre estendemos a vocês o nosso convite para que nos acompanhem a cada sábado, às 10 horas da manhã, neste mesmo canal, as ministrações de temas extremamente importantes para aqueles que querem conhecer mais ao Senhor segundo a sua palavra, e então desenvolver uma experiência que tenha como fundamento a verdade revelada de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Também queremos estender o nosso convite para que vocês estejam conosco em uma de nossas igrejas, em uma das igrejas do Ministério De Volta à Palavra, seja aqui em Taguatinga, na QI 6, lote 23, setor de indústria de Taguatinga, ou mesmo em Planaltina, conforme está aí no seu televisor, o endereço da nossa igreja, da nossa extensão, lá em Planaltina do Distrito Federal, e também na igreja de Goiânia, conforme também se encontra aí o seu endereço. Vocês poderão acessar o nosso site devoltapalavra.com e lá vocês terão acesso a mais informações a respeito das igrejas, a respeito dos endereços e a respeito da agenda de cultos de cada uma das nossas extensões ministeriais. Eu tenho plena convicção que todos que nos procurarem serão não somente bem-vindos, como nós vamos estender a destra da comunhão para buscarmos juntos na Escritura um caminho comum a todos os filhos de Deus. Na verdade, a Bíblia Sagrada é este caminho comum para todos os filhos de Deus. É a Bíblia Sagrada, enquanto palavra de Deus, enquanto a revelação da pessoa de Deus, de sua vontade, que visa alcançar a todos os verdadeiros filhos de Deus, apresentando-lhes um caminho seguro, porque é aqui a inspiração do próprio Espírito Santo, conduzindo assim a sua igreja, a obra de edificação, quando naquele dia estivermos todos diante do Senhor, totalmente trabalhados por Ele e aprovados e, portanto, reinando com Cristo no seu reino. Então nos acompanhe, não somente pelos cultos ou mesmo pelo programa, mas também no próprio site. Há também lá um acervo muito grande de mensagens escritas e pregadas e faladas para o desfrute e aperfeiçoamento do corpo de Cristo. Eu quero convidá-los neste momento a pegarem suas Bíblias e abrirem conosco aqui na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Hoje nós queremos dar aqui a continuidade às ministrações do tema o Evangelho Carismático. Estamos falando sobre a pessoa e a obra do Espírito Santo numa perspectiva apologética, ou seja, o que a Bíblia diz ser a verdade de Deus, o que é o Evangelho de Jesus Cristo, o que ele produz, como a igreja deve viver organicamente esse Evangelho, não somente na sua vida social, mas sobretudo na vida de reunião, enquanto corpo de Cristo. Nós trazemos essas
essas discussões, porque nós temos percebido, isso não é um olhar ou uma opinião particular, mas muitos homens de Deus, ao longo de todos os tempos, têm percebido um grande desvio da igreja de Jesus Cristo do verdadeiro evangelho. Ou seja, pouco a pouco, a igreja do Senhor vai deixando a sã doutrina, vai deixando aqui os conselhos, os mandamentos de Jesus Cristo, seus ensinamentos, e então vai recebendo e adotando outros que não são estes da Escritura e que são, por sua vez, doutrinas de homens, são práticas de homens que estão de acordo com a tradição, com a cultura e, sobretudo, com o espírito deste tempo. Por isso que este programa, a cada sábado, é um convite à reflexão da verdade à luz da Bíblia. E hoje chegamos, então, aqui à questão dos dons espirituais. Quando nós falamos do evangelho carismático, fazemos referência a um evangelho que, ainda que traga coisas verdadeiras, porque fala do Espírito Santo e dos dons espirituais que ele concede aos membros do corpo de Cristo, entretanto, é um evangelho que tem se deslocado do seu verdadeiro lugar e função e tem ocupado a centralidade no meio das igrejas historicamente conhecidas por pentecostais. Quando eu digo historicamente conhecidas, é porque há de se fazer uma separação entre o que é o Pentecostes bíblico, segundo se registra em Atos capítulo 2, e o que é o movimento pentecostal, que ainda que busque para si as prerrogativas de estarem fundamentados na Escritura, entretanto, quando nós lemos a Bíblia Sagrada, lemos o Novo Testamento, percebemos que há sim, não somente esse deslocamento, mas uma deturpação dos princípios norteadores dessa questão da pessoa e obra do Espírito Santo, que é de grande importância. Eu sei que muitas pessoas não julgam necessário se discutir essas questões. Pensam assim, não, vamos pregar o Evangelho e tudo estará feito. Ou seja, deixem de discutir opiniões, de costumes e de procedimentos e saia para as ruas pregando às pessoas, dizendo que Jesus as ama. Ora, é certo que devemos nós pregar. Entretanto, o que faremos com essas pessoas que serão trazidas para o interior da igreja? Serão trazidas para, uma vez reunidas, uma vez convertidas, uma vez batizadas, não saberem discernir a mão direita da esquerda? Devemos nos lembrar que a conversão de uma alma é apenas o ponto de partida de uma longa vida cristã, de uma longa trajetória de vida cristã, que só vai se consumar quando, por ocasião da glorificação, no dia da vinda de Cristo, ou mesmo no final de todas as coisas. Então é importante que a nossa visão não esteja voltada tão somente para ganhar a alma, mas sobretudo para edificá-la no fundamento que é Jesus Cristo, que a Bíblia chama que é o ensinamento apostólico, conforme se encontra em Efésios capítulo 2, versículo 20. É por isso que nós estamos aqui empenhados, voltados para a igreja, chamando a igreja a abrir os ouvidos e o entendimento e o coração para fazer uma revisão dos conceitos. Haja vista, pelo menos eu creio dessa maneira, que Deus, ou o Deus que inspirou a Escritura, com todas as suas doutrinas, com todos os seus princípios, Ele sabe o que está fazendo. Aqueles que ignoram os mandamentos, as doutrinas, os princípios de Jesus Cristo, em sua palavra, julgam saber mais do que o Senhor. Eu prefiro permanecer sem nada saber, sabendo tão somente aquilo que o Senhor decidiu nos revelar e nos mostrar, e então aqui permanecer como um servo fiel que procura fazer não somente toda a vontade do seu Senhor, mas sobretudo fazer somente a vontade dele, não a minha e não de outro. Aqui em 1 Coríntios, capítulo 12, falando sobre os dons espirituais, vejam como que o apóstolo começa, logo no versículo 1, dizendo: a esse respeito, ou a respeito dos dons,
espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Queridos, vejam já, desde ali o primeiro século, a preocupação do apóstolo Paulo com respeito a que a igreja tivesse a compreensão do que são os dons espirituais, de como se recebe tais dons, como se busca tais dons e, sobretudo, como se deve praticar esses dons, a natureza desses dons, os objetivos dos dons espirituais. Eu sei que o movimento pentecostal é ávido por experiências, é ávido por receber os dons espirituais e por vê-los manifestados nas reuniões públicas da igreja. Entretanto, o apóstolo Paulo escreveu não somente mas 3 capítulos para explicar e esclarecer as questões referentes aos dons espirituais, aos seus objetivos e, sobretudo, ao modo de usá-los adequadamente com vistas a alcançar a vontade de Deus em sua palavra. Então, logo no versículo 1, o apóstolo Paulo diz: eu não quero que vocês sejam ignorantes. Então não ignore, meu querido irmão e minha querida irmã, neste momento, esta mensagem. Não pense que é uma mensagem que não vai produzir algo, vai produzir uma consciência, porque os dons espirituais, se bem utilizados, se utilizados adequadamente na base desses princípios, ele então vai alcançar o seu objetivo, vai alcançar o objetivo para o qual ele foi dado, ele foi posto, ele foi colocado na igreja. Agora, se nós simplesmente ignorarmos o que a Bíblia diz a seu respeito e queremos fazer tudo aquilo que nós julgamos ser correto, ou que um movimento histórico julga ser correto, ou que a experiência atual diz que é correto, ora, nós não vamos certamente alcançar os objetivos da Escritura no que diz respeito ao uso desses dons, a essas manifestações do Espírito Santo. Um ponto importante, antes de entrarmos aqui nesses princípios norteadores dos dons espirituais, é o que diz aqui no versículo 4, 5 e 6. Lê na sua Bíblia, diz assim: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Versículo 5, e também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Versículo 6, e há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. E aqui se articulam 3 palavras: dons, serviços e realizações. Devemos entender o que o apóstolo quer dizer por dons, por serviços e realizações. Bem, os dons são as capacidades espirituais geradas, produzidas e doadas pelo Espírito Santo aos membros do seu corpo, de maneira que nenhum homem na terra, por mais sábio, por mais hábil que ele seja, ele será capaz de cumprir, de realizar aquilo que só o Espírito Santo realiza. É um dom espiritual. Esse dom não é inato, ele não nasce na natureza humana. Na verdade, o que nasce na natureza humana são os talentos que o Senhor, ele concede aos homens pelo seu nascimento. Mas os dons espirituais são capacidades espirituais geradas, produzidas e conferidas pelo Espírito Santo, para que este que recebeu tal dom possa então, dentro de um aspecto prático, dentro de uma ocasião prática, executar aquele dom em função do corpo de Cristo. E essa execução prática dos dons é o que a Bíblia chama de serviços. Ou seja, os dons, eles estão para vários serviços. São vários dons, porque são vários serviços, porque são várias as necessidades, são várias as áreas em que esses membros devem atuar. Uma vez que alguém que tem um dom, uma capacidade espiritual, ele atua em um momento específico, numa dada circunstância, num aspecto prático, numa área prática da igreja com o seu dom, então aquilo que é produzido efetivamente é o que a Bíblia chama, no versículo 6, de realizações. Então podemos fazer o caminho inverso. Deus, ele quer realizar algo. E logo nós veremos agora
que realização ou que realizações são estas, para que ninguém confunda as realizações de Deus, que estão de acordo com o seu supremo propósito, com aquilo que chamam de realizações. As pessoas caem pelo chão, pregam, grudam-se na parede, as pessoas começam a sorrir, a latir, a uivar, dizendo que ali são as operações do Espírito Santo. Bem, isso a Bíblia não nos declara e não nos deixa essa brecha. Pelo contrário, Deus, ele quer realizar algo. É o que o versículo 7 vai dizer, que essas manifestações do Espírito visam a um fim proveitoso. Mas vamos tomar aqui, Deus quer realizar algo. Essa realização que vai por fim cumprir com o seu supremo propósito, ela acontece no momento em que os membros do corpo de Cristo, com seus muitos dons, eles então executam, eles colocam em prática esse dom numa dada circunstância, num dado serviço, numa dada área da igreja ou do viver da igreja. De maneira que os dons, os serviços e as realizações são, na verdade, um trabalhar, é uma economia de Deus visando ao cumprimento do seu propósito na igreja. Portanto, identificar e discernir o que são dons, serviços e realizações é de extrema importância, sobretudo em razão do versículo 7. Leia na sua Bíblia, 1 Coríntios 12, 7, que diz: a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Veja que essa manifestação do Espírito é quando o Espírito se manifesta mediante um membro do corpo de Cristo, com os seus dons, numa dada área da igreja, que são os serviços, e então ele visa a um fim proveitoso, a uma realização que visa a um proveito no que diz respeito a aquilo que Deus quer realizar no seu povo. E talvez alguém pergunte, pastor, que são fins proveitosos? Ou que fim proveitoso é este de que diz a Bíblia? Veja que nós não podemos deixar isso em aberto, porque as pessoas hoje em dia, elas se reúnem nas suas reuniões pentecostais, e ali eles começam a ter todo um procedimento em nome do Espírito Santo, e um tanto de manifestações em nome do Espírito Santo, e eles então dizem que aquilo é um fim proveitoso. Quero perguntar para você, meu irmão, para você, minha irmã, que tem visto, que tem experimentado, que tem acompanhado, olhe para a Escritura, olhe para a sua vida e olhe para os movimentos. Porque se aquilo que acontece nos movimentos pentecostais, no que diz respeito não ao exercício de dons, mas aquilo que o homem faz na sua carne e confere ao Espírito Santo, como cair, babar, correr, sorrir, grudar, né? Essas coisas do homem, se isso são manifestações e operações de Deus, então essas coisas devem alterar e mudar a humanidade dos filhos de Deus. Alterar, mudar a pessoa, o coração, a alma, a mente, as vontades, ou seja, deve haver uma transformação profunda. Mas quando você olha para a Bíblia Sagrada, o que ela diz a respeito, e você olha para os movimentos, o que acontece lá, e você olha para a sua vida, e você percebe que você continua mentiroso, continua invejoso, continua linguarudo, continua cheio de impurezas, de adultério, de avareza, de cobiça e de tantas coisas patentes aos olhos de quem quer ver. Eu pergunto, como pode haver tanta operação e tanta manifestação a ponto do povo cair no chão e não haver, consequentemente, o que a Bíblia chama de proveito? É o fim proveitoso. Por isso que nós devemos entender exatamente o que a Bíblia chama de fim proveitoso. Certamente esse fim proveitoso não é aquilo que os homens esperam que aconteçam. Até porque uma vez que o movimento pentecostal, ele se fundamenta no lastro, na verdade, das emoções, porque as pessoas não podem manifestar algo do Espírito Santo se não tiver tomada e absorvida e embebida de uma emoção profunda, chegando a um êxtase. Então, certamente, nós devemos buscar saber exatamente que fim proveitoso é esse de que diz a Bíblia Sagrada. Veja então no capítulo 14, abra sua Bíblia, no versículo 26.
E a própria Escritura é que vai declarar qual é o fim proveitoso. Não aquilo que os homens esperam que seja o fim proveitoso, porque se eles pensam que o fim proveitoso é a emoção, é o choro, é o riso, é o cântico, então para eles estão obtendo esse fim proveitoso. Mas eu pergunto, o que a Bíblia diz que é o fim proveitoso? Leia na sua Bíblia, não rejeite essa palavra. Talvez você esteja de certo modo ofendido, mas eu não estou lutando contra pessoas, nem contra instituições. Estamos aqui a favor, primeiramente, do Evangelho de Cristo. Haja vista que nós temos o dever, enquanto igreja, de sermos coluna e baluarte da verdade. O dever de batalhar diligentemente pela fé que de uma vez por todas nos foi entregue, de preservar o rebanho de Deus contra os lobos vorazes que vêm procurando tragar a igreja com suas muitas doutrinas humanas, pervertidas, quando não, até mesmo doutrinas demoníacas. Portanto, dê a você mesmo a oportunidade de olhar na Escritura e perceber o que Deus diz a nós a esse respeito. Qual é o fim proveitoso para que os dons espirituais são dados e porque o Espírito Santo então manifesta-se na igreja. Veja, 14:26 de 1 Coríntios. Que fazer, pois, irmãos? Pergunta o apóstolo Paulo. Quando vos reunis? Um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outro língua e ainda outro interpretação. Ponto. Seja tudo feito para a edificação. Veja que o fim proveitoso, para o qual o Espírito Santo manifesta na igreja os dons espirituais, é visando a edificação. Tudo o que acontece na reunião pública da igreja, quando as pessoas se reúnem ali para adorar o Senhor, para prestar-lhe culto, veja, tudo deve ser feito buscando alcançar a edificação da igreja, a edificação do corpo de Cristo. Você já ouviu falar a respeito da edificação da igreja? Quando nós lemos ali no livro de Mateus, capítulo 16, versículo 18, Jesus falou uma palavra muito forte, muito profunda e muito necessária, não somente de nós ouvirmos, mas de entendermos o que ela quer dizer. Jesus disse antes de morrer na cruz do Calvário e, portanto, antes de gerar a própria igreja, ele declarou: eu edificarei a minha igreja. Então veja que igreja, num conceito neotestamentário, ele vai além do conceito grego de eclésia, porque os gregos falavam de eclésia, qualquer ajuntamento de pessoas que tinham ali um propósito comum. Jesus, ele vai além, ele não disse que a igreja sua seja qualquer ajuntamento, qualquer aglomerado de pessoas, mas ele diz: eu vou edificar a minha igreja, a igreja de Cristo, ela requer uma edificação. É o próprio Senhor Jesus que vai edificar a sua igreja como um organismo, como um corpo. Veja que a edificação, em termos bíblicos, significa o gerar, o produzir, o constituir naqueles que foram alvos desse evangelho, aqueles que se fizeram membros do corpo de Cristo mediante o batismo no Espírito Santo, é constituir neles uma nova humanidade. Amados, olhem para o mundo. Veja, o que nós vemos no mundo? Quando você assiste aos noticiários, ou mesmo na sua casa, ou mesmo no seu trabalho, ou na sua escola, ou no trânsito, ou nas relações entre as nações do mundo, o que nós vemos? Nós vemos muita miséria, nós vemos guerras, e essas misérias e essas guerras existem por causa da natureza perversa e caída dos seres humanos. Os seres humanos, por natureza, eles são caídos. Diz a Bíblia que por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou a morte, de sorte que a morte passou a todos, porque todos pecaram. O pecado é uma herança do primeiro homem. O pecado é uma herança de Adão a toda a humanidade que dele procede, de sorte que
todos que nascem de Adão herdam essa natureza pecaminosa e, portanto, como diz o salmista Davi, no capítulo 51 de Salmos, ele diz: em pecado me concebeu a minha mãe. Esse pecado, enquanto uma natureza perversa, inimiga de Deus, que não ama a Deus, que não honra a Deus, que não obedece a Deus, mas que é contrário a tudo isso, essa natureza pecaminosa é manifestada no mundo inteiro, está patente aos olhos de todos. Talvez nessa manhã eu esteja falando com pessoas aqui, me dirigindo a pessoas que não acreditam no pecado. Mas não precisa acreditar nessa palavra pecado, basta que você veja que o mundo está sendo corroído. São homens comendo homens, como diz o homem, é o lobo do homem. Ou seja, ele está devorando-se a si mesmo por causa da sua natureza, da sua alma que está contaminada pelo pecado de Adão. Agora veja, quando Jesus, ele chama ali os seus eleitos mediante a pregação do Evangelho, essas pessoas então vêm, são batizadas, são ingressadas não somente no rol de membros, mas são integradas como ramos nessa videira e farão parte agora do corpo de Cristo. Essas pessoas continuam com seus problemas de alma. Veja que o apóstolo Pedro diz na sua primeira carta, no capítulo 3, que o batismo em água não significa a remoção da natureza pecaminosa, não significa a remoção da imundícia da carne, de sorte que o ensinamento de Pedro é que, embora batizados e membros do corpo de Cristo, esses membros ainda trazem consigo essa imundícia da carne, que é essa natureza carnal. Então podemos dizer que a igreja, ela é igreja em termos daquilo que Cristo realizou a favor desse povo. Mas na sua natureza humana, sobretudo na sua alma, ela ainda precisa de ser edificada. Edificação é uma obra do Espírito, que é uma transformação orgânica, é uma transformação em que o Espírito trabalha no metabolismo interior do homem para alterar suas faculdades. É a geração, é a criação de uma nova humanidade, uma humanidade crística, isto é, totalmente conformada à imagem do Senhor Jesus Cristo. É uma alma mudada. Veja então que esses dons espirituais não visam lançar as pessoas ao chão, nem colarem essas pessoas das paredes, nem tampouco colocá-las para uivarem como cão, ou andarem de quatro fingindo que é um leão sem ser. Não, essa obra do Espírito que acontece pelos muitos membros, mediante os dons espirituais que lhes foram dados, visa essa cooperação de uns para com os outros, em que o Espírito Santo alcança vidas na igreja e vai aos poucos mudando e transformando até que todas as pessoas chegam ao estágio de varão perfeito. Bem, na semana que vem nós daremos continuidade a esses princípios que são maravilhosos, né? São profundos, são ricos, mas que o nosso tempo não permite prosseguir hoje. Vocês podem acessar nosso site e lá vocês encontrarão não somente esta, mas tantas outras mensagens. Quero também rogar a vocês, abrir meu coração e pedir que cada um de vocês que ama esta palavra, que ama este programa, nos ajudem, em o nome de Jesus, a manter este programa. Nós estamos passando por uma fase muito difícil, muito complicada. Quem nos conhece sabe que esse Ministério de Volta à Palavra, ele vive de ofertas, de doações que são voluntárias. Nós não estamos no regime da lei para ficar ali coagindo as pessoas a darem seus dízimos, senão os gafanhotos vão devorar a sua lavoura. Não, isso era maldição da lei. Hoje nós somos movidos pelo amor. É por isso que eu apelo ao seu coração, em o nome de Jesus. Você que assiste nesta manhã este programa, levante-se, vá até o seu computador e realize ali uma oferta voluntária, uma oferta generosa, e você estará ajudando na manutenção deste programa, sobretudo colaborando para que a palavra de Deus alcance
tantos quantos ainda não foram alcançados. Devoltapalavra.com. Em doações, você pode escolher a melhor forma de realizar a sua oferta, boleto bancário, seja transferência bancária, cartão de crédito, como ficar melhor para cada um de vocês. E eu tenho certeza que Deus há de abençoar a cada um de nós. Tenham todos vocês, então, um bom sábado e Jesus é o nosso Senhor.